Oh glória, bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor sejam convosco, amém? Que Deus vos abençoe com toda a sorte de bênção. Amados, eu estou aqui gravando este pequeno vídeo para dividir com você uma palavra, uma mensagem de Deus, algo que Deus falou ao nosso coração, amém? Mas antes da mensagem, antes da palavra, antes da reflexão, eu queria pedir a você que você se inscrevesse no nosso canal ali no YouTube. No canal é Tempo de Orar. Pastor, como faço para me inscrever no canal? Vá lá no YouTube e na faixa de pesquisa no YouTube, escreva lá Pastor Edson Fernandes em minúsculo, e aí você será direcionado a um dos nossos vídeos. Do lado do vídeo vai estar escrito Tempo de Orar. Você aperta e aí vai aparecer aquela faixazinha em vermelho escrito inscreva-se. Aperte nela, aí você vai estar se inscrevendo. E depois acione o sininho de notificação, apertando na opção todas as notificações, porque aí todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, um conteúdo novo no canal, você será notificado e sempre estará nos acompanhando. E sempre de muita importância, mas toda vez que você estiver visualizando um dos nossos vídeos, uma das nossas mensagens, deixa o like, aperte lá no joinha, é de suma importância, né, também este joinha em cada vídeo, amém, amados? Então, desde já obrigado por sua parceria e por você nos ajudar. Precisamos alcançar esta meta de 1000 inscritos neste canal. É de suma importância a gente alcançar esses 1000 inscritos. E para alcançar nós só dependemos de você, dependemos da tua ajuda e do teu apoio nesse sentido. Amém? Inscreva-se lá no nosso canal em nome de Jesus, tá bom? Amados, eu queria ler aqui uns 2 versículos ou 3 daqui de Marcos, do Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 14, né, do verso 66 para frente. Quero ler rapidinho e buscar entender com o Senhor Jesus o que Ele quer nos falar. Amém, amados? Eu creio de uma maneira muito forte no meu coração que Jesus tem uma palavra muito forte para as nossas vidas. Está escrito assim no versículo 66, do capítulo de número 14, do Evangelho segundo escreveu São Marcos. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, ou uma das suas funcionárias, ou uma das suas empregadas, né? Versículo 67. E vendo a Pedro, que se estava aquietando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Amém? Agora, do versículo 67, nós iremos logo para o versículo 69, que diz assim: e a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Vou ler aqui rapidinho, amados, o versículo 66, o versículo 67 e o versículo 69, para que a gente possa já entrar naquilo que o Senhor Jesus quer que a gente entenda. Amém? Versículo 66. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Verso 67. E vendo a Pedro, que se estava aquietando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Versículo 69. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Este é um dos tais. Amados, irmão, irmã, amigo, algo me chamou a atenção nesses 3 versículos. Algo me chamou a atenção. A primeira coisa que eu observei nesses 3 versículos, nessa leitura, foi a figura da criada. Por que eu observei? Me chamou a atenção a figura da criada. Porque a criada ela é mencionada 2 vezes no texto. Somente, volto a dizer, ela é mencionada 2 vezes na leitura. E todas as 2 vezes que ela foi mencionada de maneira diferente. Vamos observar a diferença. No versículo 66, diz assim: chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro, que estava aquietando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Preste bem atenção.
Nessa primeira parte, no versículo 66 e no versículo 67, a criada ela é citada pela primeira vez, né? No versículo 69, a criada é citada mais uma vez. Ou seja, ela é citada duas vezes na leitura. Só que ela é citada duas vezes na leitura de maneiras diferentes. Porém, deixa eu observar aqui uma coisa. Para que a gente entenda por que ela foi citada duas vezes, mas de maneira diferente. Na primeira citação, a leitura nos mostra que ela foi a Pedro. Ela foi até Pedro, né? E até onde Pedro estava. E ela disse a Pedro, né? Olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Ou seja, ela vai a Pedro e diz: olha, tu é um daqueles que anda com ele, tu estava com ele, eu te vi. Ela vai a Pedro. Amém, amados? Ela vai a Pedro. Na segunda citação da mulher no texto, a diferença está nessa questão. E a criada, olha só, no versículo 69 já começa falando dela de novo. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Ou seja, preste bem atenção, aqui está a diferença. Na primeira citação que a leitura faz a respeito dela, da criada, ela vai diretamente a Pedro. Na segunda citação, a diferença está na seguinte coisa: é que ela já não vai mais a Pedro, ela já vai em direção às pessoas que ali estavam, e ela começa a dizer a todos que ali estavam que aquele homem que ali estava era um dos tais, um dos seguidores do Senhor. Então, a diferença está aqui. Outra coisa, amados, que eu observei na leitura é que há uma insistência da parte dela de que Pedro seja reconhecido. Há uma insistência. Primeiro, ela reconhece Pedro para ter certeza que de fato era ele, a pessoa que ela já tinha visto com Jesus, caminhando com Jesus e fazendo parte da obra redentora com o Mestre, fazia parte da equipe. Quando ela tem certeza que é ele, que ela conclui a sua certeza, que ela chega na certeza de que de fato Pedro fazia parte de um dos tais, daqueles que andavam com o Mestre, faziam parte da equipe evangelística, da equipe redentora, da equipe que veio, que começa a cumprir, está realizando a obra da missionária, da restauração, da restituição dos homens para com a comunhão com Deus, com o Criador. Ela não se oculta, ela não, se conforma, pelo contrário, ela insiste na questão agora, em busca de que não só ela reconheça, mas que todos que ali estão reconheçam também e saibam que Pedro fazia parte da equipe, era um daqueles que andava com Jesus Cristo, ou seja, era um inimigo também. Eu observo aqui, amados irmãos, a insistência desta mulher, que eu entendo que não era uma insistência positiva, não era uma insistência que viesse trazer benefício a Pedro ou a sua vida. Ela observa Pedro, ela vê que ela se lembra de Pedro de algum lugar e ela vai ao encontro de Pedro para ter certeza se Pedro era Pedro mesmo. E ela conclui essa certeza, ela acaba confirmando. Depois ela age novamente, mas agora em busca de que aquelas pessoas que ali estão também venham reconhecer Pedro como um daqueles que andavam com Jesus. Amados, eu observo que não havia uma boa intenção da parte daquela mulher para com Pedro. Até porque entre aquelas pessoas que ali estavam, havia também a guarda pessoal do sumo sacerdote. Aqueles soldados que faziam a guarda pessoal do sumo sacerdote e que tinham poder de prender. Então eu acredito que aquela mulher, na sua insistência, ela não queria algo benéfico para Pedro e para a sua vida e para com a sua vida. Quando ela insiste, quando ela vai e se mantém na insistência de que Pedro seja notado, de que Pedro seja
visto e reconhecido, ela queria algo a mais, e esse algo a mais que ela queria com Pedro não era bom. Talvez fosse o mesmo que Pedro viesse sofrer o mesmo dano que Cristo haveria de sofrer, que Pedro viesse ser preso e julgado e sentenciado da mesma forma que Jesus Cristo haveria de ser. Amados, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Ainda que eu viva, talvez um contexto semelhante ao teu, muito parecido com o teu, de muita dificuldade, de muitas lutas, de muitas tribulações, de muitas, adversidades, de muitas adversidades. Ainda que eu viva uma situação muito difícil, precisando demais da intervenção de Deus, do poder de Deus, de que Deus opere a meu favor, mude o meu cenário, mude o meu quadro, resolva as minhas questões, salve a minha casa, liberte a minha vida e a vida dos meus. Mas se eu realmente, amados, não tiver um coração contrito, um coração, humilde, aquebrantado, se eu não possuir um espírito de humildade, eu posso viver toda a adversidade que eu possa viver, mas a parte ruim em mim, em muitas oportunidades, vai se manifestar. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, é que esta mulher citada no texto possivelmente vivia uma vida muito difícil. Vivia uma vida muito difícil. Assim como os demais, assim como a maioria naquela época, vivia uma vida que só Deus para mudar a história. Só Deus para solucionar os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades. Mas, quando ela vê que o Senhor é preso e levado debaixo do domínio dos homens, dos seus adversários, dos seus inimigos, ela toma uma decisão. Ainda que ela faça parte de um grande número que precisa demais de uma intervenção de Deus para mudar as suas histórias, para mudar o seu contexto, para, reverter todo o caos que eles viviam, ela, de maneira ruim, ela optou por um lado que não queria viver, ou que não aceitava a mudança, o novo. Não, ela optou pelo lado que ela entendeu que era mais forte, que era mais poderoso. Ela optou pelo lado dos perseguidores, dos algozes. Ela optou pelo lado daqueles que ela admirava, ainda que ela, olha, irmãos, o negócio é sério, ainda que ela vivesse uma situação tão difícil, tão complicada, como a maioria vivia naquele momento, naquele dado momento. O cenário não era fácil, era difícil na vida do povo, principalmente do povão. E eu acredito que aquela mulher fazia parte desse grupo do povão, Mas na hora de optar a ficar do lado certo, ela optou em ficar do lado errado. Por quê? Porque apesar de todas as lutas que ela tinha, que ela passava, que ela vivia, apesar de todos os percalços, de todas as dificuldades, eu acabo entendendo que ela tinha uma certa admiração pelo poder que dominava os homens, que dominava a vida dos homens, que destruía a vida dos homens, que destruía as famílias, que destruía os filhos, que destruía os casamentos, que destruía as vidas em todas as áreas. Eu entendo, amados, nesse texto, que a insistência desta mulher de que Pedro fosse reconhecido não era para promover benefício a Pedro e a sua vida. Quem sabe a insistência dela de que o Pedro fosse reconhecido era para que Pedro sofresse o mesmo fim, o mesmo dano e o mesmo fim que Cristo haveria de passar por ameaças dos seus inimigos. É complicado, amados. É complicado quando a gente se torna alvo das más intenções, É complicado quando a gente se torna alvo de intenções ruins, de pensamentos ruins,
E isso que eu entendi, foi isso que eu reconheci nesse texto, nesses versículos lidos. Você observa que ela, na primeira oportunidade ela vai a Pedro, na segunda oportunidade ela vai àqueles que ali estavam, em busca do quê? Muitas das vezes é isso que a gente vive. Em busca do que as pessoas têm falado demais de nós. Em busca do que as pessoas puxam o assunto a respeito do nosso nome em meio a grupos. Em busca do que as pessoas fazem questão, sabe? De ficar citando a nossa pessoa em situações, em momentos, em circunstâncias. Será que às vezes as citações que são feitas a meu respeito, a teu respeito, é para nos beneficiar ou para nos trazer dano? Ela vai a Pedro, depois ela vai a todos que ali estavam, para que todos agora visualizassem Pedro, olhassem para Pedro. Ah, amados, é complicado. Ela não tinha poder, e quem sabe não tinha coragem de gritar. Esse aqui é um da... Ela queria que alguém ali no meio daquele povo tivesse essa coragem, quem sabe, de gritar: olha, esse aqui é um deles. De apontar Pedro no meio daquele povo ali e dizer: esse aqui é um deles, pega ele, prende. Irmãos, irmãs, amigos, às vezes você no seu trabalho tem sido alvo de comentários, de conversas. Na tua frente, a pessoa te elogia. Por detrás de ti, a pessoa está apontando os teus defeitos, as tuas faltas, quem tu és. Eu conheço, eu vi, um dia eu estava lá e eu vi. Faz parte dessa turma que não serve. Muito cuidado, amados. Continue confiando em Deus, se refugie no Senhor, acredite nele, creia no poder do Senhor. Quando a palavra de Deus diz lá no Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado e à minha direita e eu não serei atingido, é isso que Deus está querendo dizer. Cuidado, mas confia, porque eu sou o teu Deus, e ao teu redor eu me levanto como uma muralha intransponível para te guardar e te proteger de toda ferramenta forjada contra ti, ou seja, de todo mau pensamento, de todas as más intenções. Amados, vamos continuar sempre confiando em Deus. Esse é um amigo fiel, aquele que não nos trai nem mente e nem fala mal de nós. Pelo contrário, trabalhe de todas as formas para que possa ele nos moldar e moldar o nosso caráter e nos transformar segundo a sua imagem e semelhança. Fique todos com Deus, que Deus vos abençoe e que Deus vos dê sempre tudo aquilo que vocês necessitam, no nome do Senhor Jesus, na vida espiritual e na vida humana. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos.